Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, a parte mais repleta de mistérios dentro da vida mística de Cristo. E somente João mesmo é que poderia ter essa visão tão profunda e trazer para nós essa mensagem mística que o Senhor vem nos dar. Jesus é o caminho. E o Senhor começa a falar do momento escatológico, de um momento sensível, ao qual o Senhor diz que há de nos deixar e ir para o Pai, pois na casa do Pai há muitas moradas. Na casa do Pai há muitas moradas. A primeira mística que nós temos nessa palavra do Senhor é de que o Senhor não quer dizer que na casa do Pai tem lugar para todo mundo. Não é bem isso. Que vai ser um grande condomínio. Não é bem isso. O Senhor nos ensina nessa palavra que na casa do Pai há muitas moradas para todas as diversidades de pessoas. Há muitas moradas para todas as formas de profissão do amor, de todos aqueles que professam a bondade, de todos aqueles que fazem o caminho do Pai, inclusive aqueles que nem sabem da palavra de Deus revelada, mas sabe qual é a sua missão quanto ser humano, e na casa do Pai tem essas moradas. Alguns vaidosamente se apegam ao fato de conhecerem a palavra de Deus e achar que ao conhecer conseguiram encontrar então uma morada. E a segunda mística da palavra de Deus hoje é que nem todos aqueles que conhecem a palavra, nem todos aqueles que convivem com Jesus entrarão nessas moradas, porque não sabem o caminho. Entrar na morada é até fácil. O difícil é encontrar o caminho até esta morada. E este caminho não está em forma de endereço, pelo simples fato de conhecer o que está escrito, ou o simples fato de participar ou estar na missa aos domingos, ou de ir aos cultos, ou de ir a outras formas de profissão de fé. Não se limita a isso. Muito pelo contrário. Pois os apóstolos conviviam intensamente com Jesus, porém não sabiam o caminho. Os apóstolos tinham algo muito maior do que andar com a Bíblia debaixo do braço, ou ter a Bíblia aberta, ou ter o estudo da Bíblia. Porque a Bíblia só surge depois da comunidade cristã. Mas eles viviam com Cristo, vivo, e o vivo, tão vivo que comia com eles, vivia com eles, acordava com eles, dormia com eles, e ainda assim eles não conheciam o caminho. Então nem todo aquele que convive com Cristo sabe o caminho da morada. E Cristo misericordiosamente acolhe a limitação humana. Eu digo misericordiosamente porque eu me coloco aqui na profissão de professor também, e aí nós vamos dar a prova, né? Vamos dar a prova. Aí o aluno pergunta: professor, o que vai cair na prova? E aí a gente pensa 10 vezes o que vai responder, 10 vezes. De repente vai cair o nome de uma coisa que eu nunca falei na vida. Às vezes a gente até tem essa vontade, né? Assim,
Que isso? Que pergunta é essa? E Jesus foi misericordioso e estás há tanto tempo comigo. Não está entendendo que quem me vê o Pai? Estás há tanto tempo comigo e não sabe que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Estás há tanto tempo comigo. Por isso, que não é por ser padre, por ser bispo, por ter qualquer outra função na igreja, é que você vai saber o caminho. É por isso que, independente do que você estuda na sua vida, você pode não saber o caminho. Porque só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Jesus, que não quer dizer que é estar com Ele, que não quer dizer ficar com Ele. Por isso eu até conforto você que está na quarentena, que sente falta de estar na igreja, de comungar Jesus, de comungar a Eucaristia, o pão vivo. Isso não é garantia de que você vai ter o caminho. Não é porque eu, como sacerdote, posso trazer o nosso Senhor sobre o altar e comungar do Senhor que vou estar mais próximo do Senhor. Muitas das vezes é o contrário. Muitas das vezes é o inverso. Porque às vezes a gente está muito perto e não consegue ver porque está muito perto. É como a mão, que o pulso é o mais perto da mão e não consegue tocar. Às vezes a pessoa fica míope porque está tão perto. Então qual é o caminho? Qual é o caminho? Aí é a terceira mística. E eu oro a Deus que você entenda isso que eu vou explicar para você. Eu oro a Deus para que você entenda isso que eu vou explicar para você. Tal como Jesus e o Pai é um, tal como quem vê Jesus vê o Pai, a única forma de você ir à morada do Pai, a uma das moradas do Pai, é tornar-se tão semelhante a Jesus, de modo que a pessoa, ao olhar para você, veja Jesus como aquele que olha Jesus vê o Pai. Jesus é o caminho para aquele que se torna tal como Ele, pois é assim a mística de sermos santos como o vosso Pai do céu é santo. A mística é essa, nos tornarmos como o Filho de Deus. Tornarmos filhos de Deus é sermos como Jesus. É como aquela música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, e ao fazer tudo como Jesus, nos tornarmos tal como Ele, ao ponto de, ao olharmos alguém que se assemelhou a Jesus, falar, olha, eu vejo o Cristo em você. Se você não for tal como Cristo, não entrará na morada. E esse Cristo não é o Cristo da Bíblia. Não é. Esse é o Cristo, não é o Cristo da companhia, não é. Esse é o Cristo de assumir a missão salvífica. Esse é o Cristo de tornar-se Cristo. Não é de morar na igreja, é de ser igreja. É muito diferente. Por isso que na primeira leitura se fala dos diáconos. Escolham lá 7 homens justos para que eles trabalhem, para que eles partam, para que eles repartam. Não existe cristianismo sem trabalho. Não existe cristianismo sem celebração. Não existe cristianismo sem ser o próprio Cristo. Não existe.
Portanto, o caminho para se chegar à morada do Pai está na jaculatória. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Aí eu entro na morada do Pai. Pois o Pai, quando nos receber no céu, Ele vai colocar Jesus do nosso lado e vai ver. Parece com meu filho? Parece, então você é meu filho. Igual como os pais da terra ficam olhando para os seus filhos e falam, nossa, essa aqui é a cara da mãe, nossa, essa aqui é a cara do pai, essa aqui é a cara da mãe. Deus vai fazer isso com você. Deus vai fazer isso com você. Sim, você é a cara do meu filho. Sim, você é minha cara. Então entra. Toma partido. Mas se você não tiver a cara de Deus, você não entra. Por isso que Jesus termina a mística, a terceira mística dele dizendo, olha que coisa linda. Se crerdes, farás obra maior do que a minha, porque sem obra você não é semelhante ao Cristo. Sem obra você não tem semelhança nenhuma com o Senhor. E ao não ter semelhança alguma com o Senhor, não entrarás no reino, não entrarás nas moradas, não entrará. Semelhante não é estar junto, semelhante não é conviver, semelhante não é decorar, semelhante é ser o próprio Cristo. E hoje, no Dia das Mães, eu quero trazer em especial essa metáfora. Porque uma mãe, ela se transforma em total obra, o plano do Pai. Em total obra. Uma mãe se dedica aos seus filhos tal como todo cristão deve se dedicar aos seus irmãos. Em defender a vida, em não fazer banquete de morte, em promover a palavra, em promover as boas ações. Não existe cristianismo sem boa ação. Não existe cristianismo sem ação social. Não existe cristianismo fora da política. E não é política partidária. É política, pois a missão do profeta é anunciar e denunciar. As mães hoje têm muito para nos ensinar. Quem não cuida dos seus irmãos como uma mãe cuida dos seus filhos, não entendeu nada do Evangelho. Nada. Absolutamente nada. Está por fora. Pode ter lido, feito teologia, ser um exegeta, não entendeu nada. É com o coração de mãe que temos que tratar o nosso semelhante. E a mãe não deseja o mal para o seu filho, não deseja a morte para o seu filho. É quando nós entendemos que o rosto do Pai hoje está manifesto no rosto das mães, é dessa forma que nós iremos encontrar novamente o caminho da morada do Pai. Não existe no ventre da mãe, de uma mãe, a morte. Não existe dentro do ventre de uma mãe a mentira. E não existe no ventre de uma mãe o bloqueio, a não ser que ela não seja mãe. E aí tem tudo isso. Quando o Senhor nos chama, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele nos fala sobre a necessidade de cuidarmos da obra que é a vida do outro. E cuidar do outro como uma mãe cuida dos seus filhos. E hoje, quando nós fazemos o nosso isolamento social, e hoje quando nós fazemos o nosso lockdown, nós fazemos porque amamos o semelhante. Nós aceitamos porque amamos como filho de Deus aquele que está na rua. Porque amamos como Deus amou aquela pessoa que está na frente, no fronte do Covid, no enfrentamento do Covid. Se amarmos todas as nossas ações com amor de mãe, seremos excelentes profissionais, excelentes pais, excelentes sacerdotes. Seremos excelentes em tudo, mesmo com todo o defeito que uma mãe pode ter. Mesmo com todo o defeito que uma mãe pode ter. Meus irmãos, a obra de Deus para ganharmos o caminho
é nos tornarmos em Cristo o caminho. Reencarnarmos o caminho, não no sentido da reencarnação, mas encarnarmos porque nós comungamos desse pão e fazemos a encarnação de dentro para fora. Se esse pão não sai, não adiantou nada. Se esse pão não te transforma, não adiantou nada. Esse pão precisa sair para alimentar o outro. O pão que fica dentro do corpo vira bolô. O pão que fica parado dentro do corpo apodrece. Mas o pão que sai para alimentar o outro se multiplica. Se multiplica. Esse é o caminho que eu quero convidá-los. Isso. A obra sem fé não é nada, não é caminho, não é verdade e não é vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creia em Deus Pai.